Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos começar agora a falar da função do segundo grau, também conhecida como função quadrática. E para dar início ao nosso estudo da função do segundo grau, nós vamos observar a seguinte situação. Uma quadra esportiva tem a forma retangular com 40 metros de comprimento e 20 metros de largura. O clube pretende ampliá-la, para isso vai construir em volta dela uma faixa de largura constante. Vamos ver a figura. Então, a quadra original, ela tem 20 metros de largura por 40 de comprimento. A ideia é ampliar uma certa quantidade de metros para todos os lados da quadra, tanto na largura como no comprimento. Como eu não sei qual vai ser essa largura da ampliação, nós vamos chamar essa largura da ampliação de x. Então, vou aumentar x no comprimento dos dois lados e x na largura também dos dois lados. Observe que a área azul, que é a área a ser ampliada, vamos dividir ela em 8 partes. Então, se eu colocar aqui, fizer essa divisão, o que nós temos aí? Dessas 8 partes que nós obtivemos, 4 quadrados de lados medindo x. Então, observe que eu destaquei de vermelho 4 quadradinhos com medida de lado x. 2 retângulos de lado medindo 40, que é o de cima e o de baixo, e a largura desse retângulo é x. E os dois retângulos que estão na vertical, de comprimento 20 e largura x também. A área ocupada pela faixa azul depende do valor de x, tá? Porque eu não sei o valor de x, por exemplo, do retângulo é 40 vezes x. Se x for 1 metro, 40 vezes 1. O quadrado ficaria 1 vezes 1, que daria 1 metro quadrado. Vamos calcular essa área em função de x. Então, a área de um quadrado é x vezes x, lado vezes lado, como lado vezes x, x vezes x, ou seja, dá x quadrado. Como temos 4 quadrados, temos que a área dos 4 será 4 vezes x quadrado, que são cada quadrado vermelho mede x quadrado, se eu tenho 4, 4x quadrado. A área de um dos retângulos maiores, que é o de cima e o de baixo, na figura, vai ser 40 vezes x. Como são dois retângulos, multiplico por 2, dá 80x. A área de um dos retângulos menores é 20x, que são esses na vertical, um da direita e da esquerda. Como também são dois retângulos, 20 vezes x vezes 2 dá 40x. Então, a área original da quadra, que é o retângulo que está destacado de bege, é 20 vezes 40, ou seja, que dá 800. 20 vezes 40, 800. Então, nós temos aí 4x quadrado, 80x, 40x e 800. Somando essas áreas, nós temos o quê? 4x quadrado mais 80x mais 40x mais 800. 80x mais 40x são termos semelhantes, dependem da variável x. Então, eu posso somar, vai ficar 120x. Então, a área total da quadra que nós vamos obter vai ficar 4x quadrado mais 120x mais 800. Observe que isso nós já vimos, que é uma equação do segundo grau. Então, olhando de novo para a figura, a área é 4x quadrado mais 120x mais 800, que é o que nós já fizemos no slide anterior. Concluímos, então, que a área da nova quadra depende do valor de x. Depender é o quê? Eu preciso saber qual é o valor de x para determinar a área. Vamos atribuir alguns valores para x e calcular a área da quadra obtida. Então, eu montei uma tabela aqui. Nessa tabela, nós vamos colocar na primeira coluna o valor de x, na segunda coluna o valor de y, ou desculpe, o valor da área, que é 4x quadrado mais 120x mais 800. Vou deixar uma terceira coluna para os cálculos e a última coluna o valor de y, que é o que nós vamos obter. Y representa a área. Então, vou usar
como ampliação 1 metro, 2 metros e 3 metros. Substituindo 1 na função, vai ficar 4 vezes 1 ao quadrado, mais 120 vezes 1, mais 800. 1 ao quadrado é 1, então fica 4 vezes 1, mais 120 mais 800. 4 vezes 1 é 4, mais 120 mais 800 dá 924. Então, se a ampliação for 1 metro para cada lado da quadra, a quadra passa a ter 924 metros de área. Agora, se eu substituir o 2, ampliando 2 metros para cada lado, nós vamos ter que a área vai ficar 4 vezes 2 ao quadrado, mais 120 vezes 2, mais 800. 2 ao quadrado é 4, 120 vezes 2 é 240, mais 800. 4 vezes 4, 16. Somando tudo, dá 1056. E por fim, vamos ver com 3. Vai ficar 4 vezes 3 ao quadrado, mais 120 vezes 3, mais 800. 3 ao quadrado é 9. 120 vezes 3, 360. 4 vezes 9, 36. Somando tudo, vamos ter 1196. Então, nós temos aí que qualquer valor que eu atribuo ali, eu vou obter uma área para a nossa quadra. Então, podemos verificar que a expressão 4x² mais 120x mais 800 pode ser utilizada para determinar a área de qualquer possível ampliação da quadra. Assim, podemos estabelecer uma função que associa a largura em metros da faixa a ser ampliada à área total da quadra. Então, nós temos que a nossa função vai ser f de x igual a 4x² mais 120x mais 800. Essa função é um exemplo de função de segundo grau. Por que ela é chamada função de segundo grau? Porque ela tem uma variável, no caso a variável x elevado ao quadrado. De maneira geral, dizemos que toda função do segundo grau é do tipo f de x igual a x² mais bx mais c. Então, o a, no caso, na nossa função, quem que está na frente de x²? É o 4, então a vale 4. O b é o que está na frente de x, no caso 120, e o c é o coeficiente independente, no caso 800. Ou podemos escrever y igual a x² mais bx mais c. Lembrando, nós vimos que eu posso escrever uma função usando f de x, ou g de x, h de x, l de x, etc., ou simplesmente eu posso usar y. Na função f de x igual a x² mais bx mais c, temos que a, b e c são constantes reais com a diferente de zero. Então, na função de segundo grau, o a não pode ser zero. O b e o c podem ser zero. O domínio de toda função de segundo grau é o conjunto dos reais. Esse símbolo ali, IR, representa o conjunto dos números reais. Vamos pegar um exemplo só para entender um pouco melhor. Se eu pegar a função f de x igual a x² mais 3x menos 1, é uma função quadrática, porque eu tenho x². O valor de a, como não aparece ali na frente do x², ele vale 1. O valor de b é o que está na frente de x, que é 3. E o valor de c é o que aparece sozinho. No caso, como está negativo, menos 1. Sempre que for negativo, eu tenho que usar o sinal menos. F de x igual a menos x² mais 5. Então, na frente do x² aparece o menos 1. Tá? Então, é uma função quadrática, onde o a vale menos 1. O b é zero, porque não aparece só o x ali, ó, tem o x menos x² mais 5. Então, o valor de b é zero. E c é 5. A outra função, f de x igual a menos 2x² mais 4x. Também é uma função quadrática, com a igual a menos 2, que é o coeficiente de x². O b vale 4. Como não aparece um número sozinho ali, nosso c vale 0. E um último exemplo, f de x igual a x². É uma função quadrada onde o a vale 1, o b é 0 e o c também é 0. Então,
temos aí alguns exemplos de funções do segundo grau ou função quadrática. Funções quadráticas elementares é a que aparece y igual a x quadrado ou y igual a menos x quadrado. Nas duas funções b é igual a c, que é igual a zero, ou seja, quando b e c são iguais a zero, elas são ditas funções quadráticas elementares. Na primeira a igual a 1 e na segunda a igual a menos 1. Então, tenho que ter a igual a 1 ou menos 1, b e c igual a zero, para que eu tenha a função quadrática elementar. O domínio de uma função do segundo grau é o conjunto dos números reais. Vamos construir o gráfico das funções quadráticas elementares e, através deles, fazer o estudo da imagem da função do segundo grau. Vamos começar construindo o gráfico da função f de x igual a x quadrado. Nós vamos pegar uma tabela para construir o gráfico, e nessa tabela, na primeira coluna, nós atribuímos valor para x, na segunda coluna, atribuímos valores para f de x, e por fim o valor de y, que é os valores que nós vamos colocar no eixo y, o eixo das ordenadas. Vou usar para x os valores menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. É o suficiente para a gente fazer o gráfico. Então, substituindo menos 2 na função, então f de menos 2 vai ficar menos 2 ao quadrado. Menos 2 ao quadrado é 4. F de menos 1 vai ficar menos 1 ao quadrado. Menos 1 ao quadrado é 1. F de 0 é 0 ao quadrado, que dá 0. F de 1 é 1 ao quadrado, que também dá 1. E f de 2, 2 ao quadrado, que é 4. Então, nós temos aí os valores de x associado ao valor de y. Menos 2 está associado ao 4, menos 1 associado ao 1, 0 ao 0, 1 ao 1 e 2 ao 4. Aí nós vamos colocar isso no plano cartesiano. Então, nós temos aqui uma malha quadriculada. Vou marcar aqui os eixos x e y. Aí nós vamos pegar, marcar os números nos eixos x e y. Aí nós temos lá menos 2 associado ao 4, que é aquele ponto que apareceu aí. O 1, menos 1 associado ao 1, 0 ao 0, 1 ao 1 e 2 ao 4. Então, nós temos aí esses pontos. Ligamos esses pontos e vamos ter esse gráfico, que nós chamamos de parábola. Então, y igual a x quadrado, o gráfico dela seria isso. Aqui nós temos o quê? A imagem dessa função, que ela vai do zero a mais infinito. Então, o domínio da função é os reais, ou seja, qualquer valor que eu substitua, eu vou obter uma imagem, ou seja, todo o eixo x. A imagem da função começa no zero e vai até mais infinito. E o mínimo da função, o valor menor que ela assume, no caso a imagem menor, é zero, que no caso é o f de zero. Não tem nenhum valor menor que ela assume nesse caso. Observe que nessa função o valor de a é igual a 1, portanto a função tem a parábola com a concavidade voltada para cima e a função possui valor mínimo. Agora, vamos fazer isso com a função f de x igual a menos x quadrado. De novo, nós vamos montar uma tabela, atribuímos valores para x, vamos calcular a f de x igual a menos x quadrado e obter um valor de y. Usar os mesmos valores, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Então, f de menos 2 vai ficar menos 2 ao quadrado. Observe que o menos do x quadrado está fora do parêntese. Menos 2 ao quadrado dá 4. Com o menos que está fora, fica menos 4. F de menos 1 fica menos 1 ao quadrado. Menos 1 ao quadrado dá 1. Com o menos de fora é menos 1. F de 0 é menos 0 ao quadrado. 0, como não tem sinal, e 0 ao quadrado dá 0. Então, 0 nunca é negativo, ele não tem sinal, é nulo.
f de 1 vai ficar menos 1 ao quadrado. Observe que é menos 1 ao quadrado. Esse menos não está sendo elevado ao quadrado. 1 ao quadrado dá 1. Com menos, fica menos 1. Mesmo caso para o 2. 2 ao quadrado é 4. Com menos, de fora, menos 4. Então, montando o gráfico, nós temos aqui o eixo x e y. Vamos marcar os pontos menos 2 e menos 4. Menos 1 e menos 1. 0 e 0. 1 e menos 1. 2 e menos 4. Então, o gráfico dessa função é esse. Então, nós temos aí o gráfico dessa função. E a imagem da função é do zero para baixo, destacado aí no eixo. O domínio da função é os reais. A imagem vem de menos infinito até zero. E ela tem máximo, que é zero, ou seja, o valor máximo que ela assume é zero. Então, o que a gente observou com isso? Lembra que na primeira, a parábola estava para cima. Nós chamamos dessa parte de dentro da parábola de concavidade. Então, observe que nessa função o valor de A é igual a menos 1. Portanto, a função tem a parábola com a concavidade voltada para baixo. E a função possui valor máximo. Então, o que a gente pode observar? A análise das duas últimas figuras nos sugere um caso geral em relação a todas as funções quadráticas do tipo f de x igual a x² mais bx mais c. Os gráficos de funções quadráticas são curvas chamadas parábolas. O ponto mais alto ou mais baixo da parábola é chamado de vértice. A reta vertical que passa pelo vértice é chamado de eixo da parábola. Se A for maior que zero, a concavidade da parábola é voltada para cima. Então, é esse caso aqui, ela é virada para cima. O vértice é o ponto, no caso, mais baixo, quando ela está virada para cima. E essa linha tracejada nós chamamos de eixo da parábola ou eixo de simetria da parábola. Se o A for negativo, menor que zero, a concavidade da parábola está voltada para baixo. Então, vai estar dessa forma. O vértice vai ser o valor mais alto, ponto mais alto. Temos também o eixo da parábola. Então, vamos fazer uma analisada nessa outra parábola. O vértice aqui é esse ponto mais alto, e esse é o eixo de simetria da parábola, ou o eixo da parábola. Se nós traçarmos retas perpendiculares ao nosso eixo de simetria, nós vamos obter esses pontos de intersecção com a parábola. E o que acontece? Esses pontos estão à mesma distância do vértice, do eixo de simetria. Por isso que ele é chamado eixo de simetria, que a distância de A até o eixo, de A1 até o eixo é a mesma, assim como de B1 e B, de C e C1, etc. Então, ela divide exatamente no meio a região interna da parábola. No próximo vídeo, a gente dá continuidade.